Meu nome é Márcia Carvalho Malozzi, eu sou médica, inicialmente médica pediatra, e fiz minha especialização aqui na Unifesp e trabalho nessa linha que eu vim desde a época da residência, que é alergia e imunologia na pediatria. A bronquiolite ela é causada por um vírus, o principal é vírus sincicial respiratório, mas outros vírus também podem causar bronquiolite. E a clínica acaba sendo muito parecida. A criança, o bebê, né, quando estão abaixo dos 2 anos, dos 2, 3 anos, então é o bebê que tem falta de ar, ausculta tem chiado no peito, e tosse seca, e às vezes um desconforto respiratório muito importante, que às vezes precisando até de internação em terapia intensiva. Quando isso se repete, então ele teve uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório. Depois ele teve um outro quadro de bronquiolite também por um outro vírus. E às vezes ele já começa a ter esses quadros e eventualmente são interpretados como bronquiolite, a gente dá um aspas assim, e isso já é crises de asma. Ainda antes de dizer que esse paciente tem asma obrigatoriamente, ele também mantém uma hiperreatividade brônquica. Então, toda vez que ele encontrar com qualquer coisa, uma poluição maior, uma exposição ao frio um pouco maior, ele vai desenvolver crise. E isso pode acontecer só porque ele tem uma hiperreatividade brônquica. E a tendência disso é ir desaparecendo. Então, o que vai diferenciar essas crises que ele está tendo? É só porque ele teve uma bronquiolite e fez uma hiperreatividade brônquica, quer dizer, ficou assim, qualquer coisa vai fazer ele ter as crises, ou se ele já é um asmático. O que vai diferenciar isso? Vai diferenciar se ele tem história familiar, então se é o pai ou a mãe já teve asma, se ele já tem um irmãozinho que tem asma. Então, isso vai sugerir que ele tenha asma. Se junto com isso a gente puder fazer algum exame clínico, principalmente caracterizar que ele tenha uma asma alérgica, e a gente pode fazer teste cutâneo ou até exames de sangue que podem fazer isso. E se nós observarmos, né, se o médico observar que ele já está sensibilizado aos ácaros da poeira, ao pelo de cão, ao pelo de gato, tendo essas crises com história familiar sugestiva, mais um teste cutâneo ou um exame que mostre que ele é alérgico, vai nos dizer que provavelmente esse paciente é alérgico. Isso fecha o diagnóstico de asma. Então, o diagnóstico de asma é um diagnóstico clínico, não precisa de muitos exames. Os exames vão nos ajudar, realmente é asma, vai mostrar se é uma asma alérgica ou não alérgica, mas ele não, a clínica nesse ponto é soberana, é o que o paciente tem. Então, acho que isso fica claro na nossa tentativa de explicar o que é asma. Então, vamos abordar agora um pouquinho das medicações que são usadas na asma. Essas medicações, elas são, na maioria delas, por via inalatória, quase não se usa, a não ser, tem medicação endovenosa, mas daí dependendo da crise do paciente. A medicação básica, tanto da crise quanto do período intercrise, tratamento para esse paciente deixar de ter asma, são feitas por via inalatória. Então, tanto o broncodilatador na hora da crise, e daí a gente pode dar nomes, salbutamol, fenoterol. O salbutamol hoje é a droga mais utilizada, que elas são feitas, elas são com um sprayzinho assim, né, que emite um jatinho quando é apertado. Os bebês e as crianças até os 6 anos, ou 6 ou 7 anos, elas devem usar isto aqui. Ela vai usar o spray junto com um espaçador
e a máscara. O ideal é que essa máscara seja bivalvulada, como este aqui. Ela tem uma válvula aqui, que para não perder o medicamento, que é injetado. Então, vamos mostrar aqui. Então, o medicamento que vai ser acionado e vai ficar nessa câmara, né, nesse espaçador, ele não sai, porque tem uma válvulazinha aqui dentro. E aqui tem uma outra válvula que, quando ele for pôr o ar para fora, expirar, fecha a válvula de dentro e só funciona essa válvula de fora. Existem uns que não são bivalvulados, que não tem essa válvula de fora, também é possível o uso. Isso como é que vai ser feito? Primeiro tem que sempre chacoalhar o medicamento, seja ele o broncodilatador ou o corticoide, vai espirrar já na direção aqui, já com a máscara no rostinho do bebê ou da criança, aciona e daí deixa a criança respirar. Não precisa fazer força não, do jeito que ela respira, mesmo porque para um bebê não tem como pedir para ele, faz força, respira forte, respira fundo, isso é impossível, né? Então ele vai fazer dessa forma. Quando a criança cresce um pouquinho, a partir dos 6, 7 anos, o ideal é que ela aspire isto. Vai fazer da mesma coisa, da mesma forma. Chacoalha, sempre chacoalhando, coloca no fundo do espaçador o medicamento, aspira, só que o paciente vai ter que aspirar e segurar por uns 5, 10 segundos, uma coisa meio rápida. Então, isso vai de treino. Então, a partir aí dos 6 anos aproximadamente, o ideal é que a criança seja treinada para ela usar com o espaçador. Ainda tentando proteger, porque ela não vai fazer isso aqui direto na boca. Depois dos 10 anos, ou até antes, a literatura fala um pouco antes, mas vamos supor, a partir dos 10 anos, ele vai usar isso aqui, já toda a medicação que for spray, ele vai usar direto na boca. É descrito em bula, principalmente, que o paciente fique com isso aqui a 4 dedos da boca. Mas aí é um pouco difícil ter coordenação motora para isso. Todos os pacientes, a maioria dos pacientes que usam os sprays, colocam isso aqui direto na boca. O que precisa, e a gente também tem que o médico sempre tem que orientar, ou se tiver em algum lugar que tenha uma equipe multiprofissional, ter uma enfermeira, que geralmente é habilitada, e ensinar o paciente. Porque às vezes, o paciente aperta o spray dentro da boca e a gente vê depois, daí quando ele solta, o arzinho sai. Quando não sai daí se ele ficar com a boca muito fechada, às vezes o ar sai por em volta dessa válvula, desse dispositivo. Então, assim, por que ele tem que fazer? Ele vai ter que apertar o dispositivo ao mesmo tempo que ele precisa fazer uma inspiração. E daí, numa crise aguda, por exemplo, do broncodilatador, do salbutamol, ele vai fazer isso 4, 6 vezes, dependendo da faixa etária, do que o médico achar que é razoável que ele deva fazer. Então, uma outra faixa etária, ou um outro tipo de paciente que nós vamos voltar a usar o espaçador de asma, são os pacientes, mesmo crianças e crianças mais velhas, adolescentes, que têm algum comprometimento neurológico. Então, que ele não consegue entender por conta do problema neurológico dele, e nós vamos ter que usar o espaçador e máscara para este paciente. E uma outra faixa etária muito importante é no idoso, porque o idoso, ele às vezes não consegue ter coordenação motora para usar o dispositivo da forma que um adulto não idoso ou um jovem utilize, que é aspirar junto, fazer uma inspiração junto com a acionar o dispositivo. Então, nós vamos para o idoso, eventualmente, isso é muito importante,
porque ele não consegue ter essa coordenação motora. E não é porque o idoso tem algum problema, não estou falando nem do idoso com problema, estou falando daquele idoso lúcido, que consegue entender o que a gente fala, mas às vezes a coordenação motora acaba ficando um pouquinho prejudicada. Então, assim, tomar cuidado com o idoso quando prescrever uma medicação desse tipo, que ele tem que saber utilizar. O broncodilatador basicamente é um spray, então ou com espaçador de máscara, ou só com espaçador, ou sem o espaçador, respeitando as diferentes faixas etárias. Daí os corticoides inalados, eles têm algumas formas. Também existe o corticoide inalado na forma de spray, então é do mesmo jeito que eu expliquei, ou existem umas outras formas. Uma forma é esta aqui, que é o turbohaler. Então, o que eu vou falar agora é pó. Então, são formas em pó de receber a medicação. Esse turbohaler, o paciente vai acionar, ele precisa acionar aqui o aparelhinho, faz um clique. Quando ouvir o clique, ele tem que pôr o ar para fora e daí inspirar o que está aqui. Então, é um movimento mais ou menos assim. Ele vai segurar um pouquinho o ar e descansar. Normalmente é uma, no máximo 2 vezes que ele precisa fazer, dependendo da dose que está aqui e a dose que o médico quer que ele utilize. Uma outra forma de usar esse pós são medicamentos que são em cápsulas. É este e eventualmente este. Mas eles têm a mesma característica. Ele vai ter que pôr a cápsula aqui e da mesma forma que ele fez com aquele outro, que é do cliquezinho, ele vai pôr o ar para fora e depois aspirar com força. Aspirar. Tá? Lembrando que ele tem que primeiro apertar aqui para a cápsula quebrar. Então, aperta aqui para a cápsula quebrar lá dentro e daí ele vai fazer. E esperar um pouquinho e soltar o ar. Então, essas medicações também precisam de eventualmente desse controle, As mesmas medicações que são usadas com esses dispositivos com cápsula, elas também existem na forma de spray. Então, se a gente tiver com um paciente que não consiga usar adequadamente esses dispositivos, nós podemos usar na forma de spray. Quando esses medicamentos utilizados nas diferentes formas, eles forem corticoides, então tanto na forma de spray como na forma em pó, seja ela esse turbohaler ou seja a cápsula que vai dentro do dispositivo e é aspirada, depois de fazer a medicação, 1 ou 2 cápsulas, aí depende do que o paciente usa, ele tem que fazer uma higienização da boca. É uma higienização simples, com água mesmo e um bochecho. Então faz um bochecho e dispersa. Isso é o suficiente. Então, como higienizar? Nós vamos pegar uma baciazinha, um bolzinho, pôr água, 1 litro de água e pôr ali 3 gotinhas de detergente, aquele detergente da cozinha mesmo. Vai mergulhar os dois nessa solução e ele vai ficar lá uma meia hora, um tempinho. Tira dali e não é para enxaguar. Tira dali e deixa secar. Tomar cuidado, que às vezes as pessoas querem assim, achar que tem que lavar, né? Pode até desmontar ele, então tirar isso aqui que é rosqueado, tirar esse fundo, mas de todo jeito ele tem que ser montado e não tomar cuidado com essa válvula que tem aqui dentro, porque às vezes nessa de lavar a válvula porque ela é um plastiquinho, um plásticozinho furadinho, às vezes ela perde isso.
Então a gente orienta nem desmontar. Se a pessoa achar que vai ficar melhor desmontando, mas ela tem que saber montar adequadamente. E vai deixar enxaguar. Ah, mas não precisa enxaguar, mas tem detergente? Não, não é para enxaguar. Isso é o suficiente. Não precisa lavar, nem esfregar com uma buchinha, essas buchinhas que tem o araminho, nada disso. É só fazer pôr de molho ali um pouquinho, meia hora, numa água, não mais do que 1 litro de água, mais ou menos 3 gotas de detergente para cada litro de água. Tá certo? Acho que era isso.